porque foi dado de uma forma igualitária o mesmo espaço para a defesa e para a acusação. Antes de continuar a nossa entrevista, vale lembrar e agradecer o apoio cultural da Silvia Design, Dentifix Implantes e Estúdio W. E se você quiser comentar, mandar alguma sugestão ou dúvida, acesse o site www.cartãodevisita.com.br ou escreva para cartãodevisita@r7.com. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. De volta com o cartão de visita, recebendo hoje o juiz e o promotor do caso Messia Nakashima, Leandro Jorge Bittencourt Cano e Rodrigo Merli Antunes. Bom, eu quero voltar a falar da relação mídia e judiciário agora com o doutor Leandro. Como é para um juiz lidar com isso? Como é que é trabalhar com o clamor público, com os holofotes, doutor? É dever do Poder Judiciário trazer à sociedade o que realmente acontece dentro dos seus meandros. E isso somente será possível através dos meios de comunicação. Não dá para deixar juízes, desembargadores, ministros fora dos holofotes da imprensa nos dias atuais. Então, há necessidade de uma maior aproximação entre o Poder Judiciário e a imprensa, a fim de que a sociedade seja adequadamente informada sobre os temas relevantes. Nós temos que tirar esses filtros, a fim de que a informação ela chegue de uma forma mais límpida ao seu destinatário final. Então, nada melhor do que esse canal de comunicação para que a população conheça os seus magistrados, tenha noção das suas dificuldades do dia a dia, para que possa melhor compreendê-los. E é interessante também que aquela questão da a gente passar uma noção para as pessoas, de não daquilo que falam do Poder Judiciário, mas eles nos conhecerem daquilo que realmente nós somos, para que realmente ocorra esse respeito de ambas as partes. Agora uma pergunta para os dois. Eu quero saber o que vocês acham da PEC 37. Por ser algo afeto ao Ministério Público, me permito responder Sim. Em primeiro lugar. Por É um favor. verdadeiro absurdo. Salvo engano, em apenas 2 países do mundo inteiro, o Ministério Público não pode investigar. E é isso que estão tentando fazer aqui no Brasil. Já é tão difícil se distribuir justiça no nosso país, que realmente é lamentável que isso ainda ocupe a pauta de nossos congressistas. O Ministério Público vem demonstrando ao longo de todos esses anos que desempenha sim um papel fundamental na sociedade brasileira, em especial em muitos crimes, né, que foram elucidados. Se não fosse o trabalho do Ministério Público, nada disso teria acontecido. Me permito citar alguns exemplos: o próprio caso do Mensalão, o próprio caso do ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o Lalau, o ex-juiz federal, João Carlos da Rocha Matos, o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, o caso do Bar Bodega, enfim, são inúmeros os exemplos onde o Ministério Público demonstrou não só destemor em enfrentar pessoas poderosas, né, políticos muitas vezes, e por óbvio isso incomoda, né, e a classe política não quer o Ministério Público com independência, com força, o que é lamentável. Antes da sua resposta, doutor, eu quero saber da PEC da dignidade, a PEC 1/13. O que significa isso? Por que PEC da dignidade, doutor? Porque é uma outra proposta, essa já no âmbito estadual, que pretende fazer com que os atos de improbidade administrativa praticados eventualmente por prefeitos, deputados estaduais e secretários de Estado passem a ser investigados única e exclusivamente pelo Procurador-Geral de Justiça e não mais por todos os promotores, como hoje é possível e é admitido. Ou seja, querem limitar nas mãos de uma pessoa só, que não tem, por óbvio, só isso para fazer, né? E com isso retardar as investigações e fazer com que isso não avance. Isso é outro absurdo em nível estadual que eu também espero não seja aprovado. O senhor se sente confortável em opinar sobre esse assunto, doutor Leandro? Sim, sem maiores problemas. Em relação ao primeiro assunto, eu encampo totalmente a opinião do doutor Rodrigo e vou um pouco mais além. O nosso Código de Processo Penal estabelece
que o promotor de justiça não precisa de um inquérito policial para oferecer uma denúncia. Portanto, nada melhor que ele investigue isoladamente essa questão. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Na verdade, nós estamos diante de uma somatória de forças. Estamos somando forças. E por que você quer agora debelar um dos lados da moeda? Eu não vejo razão na aprovação de uma PEC deste porte. Eu acho que o Congresso Nacional deve ter outros assuntos muito mais relevantes que esse, que não vai contribuir em nada para a sociedade. E a PEC da dignidade, dificilmente o Procurador-Geral de Justiça ele terá condições, sozinho, de atuar em todas as comarcas do estado de São Paulo em relação a essas questões de improbidade. Caso realmente seja levada adiante essa ideia e seja aprovada essa lei, eu acho que ele deverá nomear alguns núcleos com alguns promotores específicos, que vai dar na mesma, só que é um núcleo mais especializado, vamos dizer assim. Talvez realmente haja um maior problema em relação à própria demora na investigação dos atos de improbidade, mas o efeito, no meu modesto entendimento, será o mesmo. Bom, vocês dois são jovens. Doutor Rodrigo, eu sei que tem filhos. Você também tem filhos, Leandro? Tenho um filho, tem? Um pequeno rebento. Tem um filho. Um filho. Como é que é a preocupação de vocês com os filhos no futuro? Como é que é isso? É problemática. Eu acho que qualquer pai que realmente pense no seu filho, o que vem à cabeça é a questão das drogas. Então, eu sempre procuro conversar muito com meu filho, não só eu, como minha esposa, passar todas essas dificuldades e tentar livrá-lo dessas questões. Claro, ainda que a gente passe isso daí para ele, isso não quer dizer que no futuro não tenha algum amigo que possa desvirtuá-lo, mas no papel de pai eu tenho que, no mínimo, alertá-lo. É o que eu procuro fazer. A sua preocupação também é com as drogas, Também, Rodrigo? eu acho que eu já até comentei, inclusive aqui no cartão de visita, que se nós fôssemos ser racionais ao extremo, nós não colocaríamos filhos no mundo, né? É que o amor sempre fala mais alto, né? E até mesmo seguimos orientações bíblicas nesse sentido. E por isso acabamos tendo filhos, mas efetivamente é realmente preocupante colocar seres inocentes nessa selvageria que atualmente nós vivemos, infelizmente. Nós temos uma juventude que é participativa e uma juventude problemática também, né? Qual é a opinião de vocês a respeito da maioridade penal? Primeiro falar com o Leandro. Então, já dei diversas entrevistas a respeito do assunto. Infelizmente, nós temos uma Constituição Federal que engessa essa questão de reduzir a maioridade penal. Nós temos um núcleo intangível e neste núcleo está essa questão. Mas nós temos pelo menos alguns mecanismos para poder melhorar o que já existe. E talvez o caminho seja aumentar o prazo de internação, porque diminuir a questão da idade, isso eu posso afiançar que dificilmente vai acontecer. Eu já, claro, eu considero relevantes as considerações do Dr. Leandro, mas eu já acho que a diminuição da maioridade penal não é uma cláusula pétrea, não é algo imutável, né? E dou exemplos disso. O Supremo Tribunal Federal já disse por diversas vezes, em vários julgados, que, por exemplo, questões envolvendo a aposentadoria, ou seja, o direito à aposentadoria, seria um direito individual. O direito ao trabalho também, ou seja, diversos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição, o Supremo já disse também que são cláusulas pétreas. No entanto, essas matérias já foram alteradas por diversas vezes por intermédio de emendas constitucionais, inclusive para se modificar os limites etários, não só da idade permitida para o trabalho, como também a idade mínima de tempo de contribuição e de idade para a aposentadoria. Então, eu acho que nós temos que ser coerentes, né? Por que nós podemos então mexer, alterar em tese cláusulas pétreas para prejudicar os trabalhadores, né? E quando nós queremos beneficiar a sociedade e de certa forma desfavorecer os delinquentes juvenis, aí nós não podemos. Se alguém que tem 16 anos pode votar, pode casar, ou seja, o legislador diz que essas pessoas têm consciência para isso, para participar da formação da vontade política do Estado, que é votar,
né? Se pode constituir família e casar com 16 anos, por que não pode responder pelos seus atos ilícitos? É por isso que o crime organizado recruta esses jovens por saber dessa impunidade, doutor? Sem dúvida, né? Hoje nós temos muita experiência nisso. Eu fui promotor da infância e juventude durante 7 anos. Isso é muito evidente. O grande traficante, ele fica escondido, coloca os menores para traficar e todos eles sabem que daí a 6 meses, 8 meses, 1 ano no máximo, estarão de novo nas ruas. Então é isso que o crime organizado quer e nós precisamos ser mais pragmáticos, legislarmos de acordo com as nossas necessidades. Quais os próximos júris midiáticos, doutor Leandro? Então, eu, na verdade, eu pedi remoção para uma vara de violência doméstica em Guarulhos. Eu não estou mais atuando na vara do júri, embora tenha recebido um convite para participar da Escola Nacional da Magistratura, que é um órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça. E vou dar a minha contribuição na área do júri através deste órgão específico. E você, Rodrigo? Nós temos agora, 29 de julho, o julgamento do co-réu do caso Mércia, que é o Evandro Bezerra, né? E creio que o outro também de bastante repercussão, que está na pauta desse ano, lá em Guarulhos, é o do pagodeiro Evandro, marcado para dia 11 de setembro também deste ano, né? Então, creio que os que tiveram maior repercussão na mídia, pelo menos até agora, neste ano de 2013, são esses 2 casos. E os planos para o futuro, Leandro? Já pensou, por exemplo, na aposentadoria? O que você vai fazer depois? Olha, com certeza eu não vou advogar, com certeza eu acho que vou jogar muito tênis, vou viajar bastante, acho que vou curtir a vida, vamos dizer assim. O meu projeto de vida para aposentadoria é realmente curtir a vida com a minha esposa. E você, Rodrigo? Na atualidade é continuar no júri, né, que é a minha paixão, é onde eu me realizo, onde eu sinto que o Ministério Público é importante e efetivamente interfere nas decisões judiciais. Tenho também um projeto atual, inclusive junto com o doutor Leandro, né, e junto com o doutor Alexandre de Sá, advogado da comarca de Guarulhos, de lançarmos um livro em conjunto sobre a instituição, dando a visão do promotor, do juiz e do advogado. Acho que é interessante e inovador. E para o futuro, na aposentadoria, eu tenho sim o desejo de lecionar, né? E agora eu quero saber para quem vocês entregam o cartão de visita. O Rodrigo já está acostumado com isso, agora eu quero saber de você, Leandro. Eu entrego o cartão de visitas para minha família, que sofreu comigo, que torceu junto comigo, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha avó, são merecedores desse cartão. Rodrigo? Eu, como de costume, né, tenho muitas pessoas a agradecer na minha vida, a minha formação, meu pai, minha mãe, minha irmã, mas a minha grande companheira diária, né, que me atura há 14 anos, é a minha esposa, então, mais uma vez, o cartão de visita vai para ela. 2 jovens dedicados ao mundo jurídico. 2 homens com valores sólidos e capazes de quebrar paradigmas em um ambiente visto pela sociedade como conservador e distante. Cenário de um país que, historicamente, foi telespectador da história e não parte integrante dela. Os doutores Rodrigo Merli Antunes e Leandro Jorge Bittencourt Cano tornaram-se conhecidos nacionalmente após um crime que chocou o país e que mobilizou diversos setores da sociedade. Aliás, ninguém espera que um ex-policial e advogado esteja envolvido em um crime. Ao ler a sentença no dia 14 de março de 2013, o juiz Leandro Jorge não encerrou somente mais um caso, entre tantos outros. Ele abriu um novo capítulo na história do judiciário, mostrando, ao lado do promotor Rodrigo Merli Antunes e a todos envolvidos naquele processo, um judiciário diferente, transparente, capaz de contribuir para o fortalecimento da cidadania no nosso país. A esses 2 jovens corajosos, pais de família e já importantes no judiciário brasileiro, que eu entrego o meu cartão de visita. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.